Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a professora Poli e no vídeo de hoje vamos falar sobre planejamento. Se você está chegando agora por aqui no meu canal, sejam todos muito bem-vindos. Por aqui sempre mini vídeos com conteúdos pedagógicos. Hoje eu trouxe para vocês um exemplo prático para vocês montarem, para dar uma ideia e uma sugestão para a montagem de um planejamento para a educação infantil. Antes de mostrar para vocês o meu planejamento, eu, claro, vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha, que é muito importante para a divulgação do meu trabalho, tá? Então, já clica aqui agora, já deixa seu joinha para você não esquecer depois. Bom, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, provavelmente lá no meu Instagram, já vai ter uma arte, que é essa aqui que eu vou deixar para vocês. E essa arte aqui vai estar lá no meu Instagram e eu já vou explicar por quê. Nessa sugestão de planejamento, é uma sugestão voltada para a educação infantil para crianças de 4 anos. Esse modelo que tem aqui, ele serve como base, você pode adaptar conforme o nível de exigência para as crianças de 3 anos ou de 5. Sempre gosto de fazer para essa faixa etária dos 4 anos, quando eu venho trazer exemplo no canal, que é uma faixa etária ali na média, que dá tanto para você intensificar os conteúdos para as crianças do nível 5, né, que tem 5 anos de idade, quanto para as crianças que têm 3 aninhos, tá? Então, esse planejamento aqui serve como base para você adaptar. Vou colocar aqui na tela agora a gravação desse arquivo aqui para mostrar o passo a passo para vocês. Vejam comigo. Essa é a história que nós vamos usar para esse exemplo do planejamento de hoje. Meu nome é Zé e o seu qual é? Uma historinha muito legal, muito divertida para trabalhar na educação infantil. As crianças gostam bastante. E esse livro geralmente tem em quase todas as bibliotecas de educação infantil nas escolas, tá? Então é um livro bem facinho de encontrar. Aqui está uma visão geral do arquivo. São 2 folhas de conteúdo escrito, né? Como vocês podem ver aqui, a primeira e a segunda folha. Aqui tem um dos anexos, que é a máscara, e aqui o outro anexo, o dadinho, que depois eu já explico para vocês como nós vamos usar isso dentro desse planejamento. Aqui, então, na parte inicial, nós temos a identificação. Lembrando que isso aqui é fictício, tá, pessoal? Então, eu coloquei aqui Centro de Educação Infantil Mundo Mágico. Aqui, provavelmente vai ter o seu nome, né, professor, a turma que você atua. E a data, sempre aqui, a data da aula, tá? Então, vamos supor, eu estou preparando hoje esse planejamento para aplicar amanhã. Então, aqui vai ser a data de amanhã, tá? Sempre a data em que a aula for aplicada. Esse plano de aula, então, nós vamos trabalhar os seguintes eixos: língua portuguesa, matemática e arte. Lembrando que, dependendo da nossa região, do próprio estado aqui do Paraná ou outros lugares do Brasil, existem diferentes nomenclaturas, tá? Então, de repente, o eixo tem um outro nome, tem uma outra nomenclatura, mas acredito que dá para todo mundo compreender, né? Então, aqui nós trabalharemos esses 3 eixos nesse dia dessa aula. Os conteúdos que nós vamos ministrar são letra inicial, a letrinha inicial do nome, os números e cores. E os objetivos. Os objetivos precisam ser claros e possíveis de alcançar, né? Então, não adianta a gente colocar no planejamento uma coisa que não vai acontecer na realidade. Nós precisamos colocar os objetivos reais, ainda que poucos, ainda que mais enxuto, né? Mas uma coisa real que realmente você vai promover dentro da sua sala. Vamos buscar aqui, então, identificar a letra inicial do nome, contar as letras do nome e identificar cores. Coloquei assim, a grosso modo, para ilustrar para vocês que não precisa ter muita coisa e muitas palavras técnicas aqui, precisa ser uma coisa realmente real da prática pedagógica. Então, aqui eu não detalho como isso vai acontecer durante o meu dia, durante a manhã, durante a tarde. Então, aí, conforme o turno que você for trabalhar. Aqui eu faço um resumo em tópicos, geralmente, né? Com as principais atividades do dia, com as principais atividades pedagógicas. Então, para esse dia, eu preparei uma contação de história, eu vou confeccionar com os meus alunos um mural, nós vamos contar letras, reforçar números, confeccionar uma máscara de sapinho e uma brincadeira de caça-balões, tá? Então, essas
são resumidamente as principais atividades desse dia com esse planejamento. Para o desenvolvimento, como tudo isso ocorre na prática, eu gosto de separar por momentos. Aqui a gente usa assim em algumas escolas. Como eu falei, depende da região, isso pode mudar, tá? Então, nós pensamos em momentos para organizar nosso tempo pedagógico, tá? Nosso tempo de aula. Então, no primeiro momento, partir assim, é um exemplo fictício, mas considerando uma prática real, tá, pessoal? Então, primeiro momento, a rotina inicial da turma. Então, você coloca a sua rotina inicial. No segundo momento, aí sim a gente começa o detalhamento. Ainda coloquei aqui, a história será contada de forma expositiva e empolgante para prender a atenção dos alunos. Então, normalmente, uma rodinha num cantinho da leitura, as crianças em círculo, né, sentadinhas no chão da sala, também é legal. Se você tem um espaço próprio na sua escola, melhor ainda. Então, leva para um lugar diferente, conta a história gesticulando, mudando as vozes conforme os personagens da história, para dar essa ênfase mesmo e segurar a atenção dessas crianças. Após contar a história para as crianças, eu trouxe aqui algumas sugestões de perguntas que você pode fazer para as crianças, que isso ajuda bastante, né? Na memorização, na compreensão, na interpretação dos fatos. Então, tem aqui essas sugestões de perguntas, né? Qual era o nome do sapo? Qual cor era o sapo? Quem já viu um sapo de verdade? E nisso você já puxa mais assunto e abre um espaço para as crianças falarem. Após a contação de histórias, então, a sugestão é montar um mural. Nesse mural, vocês podem colocar o nome de todas as crianças e, se possível, né, ainda coloquei a observação para terem pedido com antecedência uma foto do rostinho da criança, coloca o nome, destacando a letra inicial, para ficar ainda mais didático. Esse mural pode ser confeccionado também no chão, junto com as crianças, é muito legal a participação de todas. Vamos supor, se você conseguiu a foto do rostinho de todo mundo para colocar no mural, dá o rostinho para cada um segurar o seu, passa a cola e deixa que eles mesmos vão colando. Essa participação das crianças é legal também e faz assim, eles se sentirem parte do processo mesmo. Então, essa é uma das formas, né, das estratégias que a gente usa para cumprir aquela regrinha da pedagogia do aluno realmente ativo e participando do processo. Após contar a história, confecção do mural, nós temos então como sugestão entregar a máscara de sapinho, aquela que eu mostrei para vocês, que tem o molde aqui. Leva também, né, previamente recortada já para ficar mais fácil, os elastiquinhos também. E você leva para as crianças e deixa eles pintarem. E aí você aproveita esse momento da confecção das máscaras para explorar as cores. E após essa brincadeira do sapinho, brincar de pular igual sapinho, aquela diversão toda que a gente sabe que vira na sala, né? Propor essa atividade já em finalização, que essa sequência de atividades aqui, estou falando, né, rapidamente, resumidamente, mas isso daqui rende um período de aula completo, tá? Eu já fiz uma aula dessa aqui. E aí você propõe a atividade, então, do caça-balões. Bexigas cheias, e em cada bexiga a letra inicial de cada criança. As crianças adoram. Aí você dispõe todas as bexigas cheias na sala ou num outro espaço, né, onde as crianças possam procurar o balão com a letra que corresponde à sua letrinha inicial. O que nós podemos fazer para reforçar a contagem? A contagem, ela vai aparecer na contagem dos alunos da sala, quantos alunos tem, a contagem dos balões, e reforça essa contagem aí sempre. Eu coloquei lá na sugestão, né, somente para ilustrar para vocês até 10. Mas aí, se você estiver trabalhando qualquer outro numeral específico, enfim, você pode adaptar conforme a sua realidade. E por fim, né, a rotina final aí dos alunos. Aqui então tem a parte dos recursos e avaliação. Recursos, você vai colocar basicamente tudo que foi de recurso que você usou para fazer todas essas atividades. Tudo que você precisou de material para confeccionar, desde o mural, o livro, para contação de história, tudo isso é material. E aí, a avaliação, como você vai avaliar esses alunos? O que você espera que eles tenham, né, absorvido para que você consiga fazer sua avaliação? Coloquei aqui como exemplo, né, parte de uma avaliação formativa, se eles conseguiram identificar a letra inicial, se eles conseguem contar até 10, se eles conseguem identificar as cores. Deixei aqui como observação o relatório do dia, mas foi tudo tranquilo, foi uma rotina normal, nada fora do esperado,
mesmo assim você registra. Foi uma aula que aconteceu dentro do esperado e faça isso para você. Além de fazer a chamada, faça um relatório no final do dia para você ter esse controle dos acontecimentos aí da turminha, tá bom? Aqui temos então os anexos, o molde da máscara do sapinho. Aí coloquei aqui para vocês um dadinho de imitações ou de emoções. Vocês podem usar de várias formas para aproveitar esse gancho. Ele não aparece no planejamento, mas vocês podem usar num outro momento, tá? Ou de repente encaixar na tarefa da turma. Lembrando que esse arquivo vai estar disponível para vocês lá no meu Instagram por meio da arte. Vocês curtem lá, deixa o e-mail que eu envio para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo!